E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, hoje a gente tem uma grande notícia aí. O professor Olavo de Carvalho anunciou pelo Facebook, eu acho, um colega da gente compartilhou, que o site Mídia Sem Máscara está de volta. Isso pra gente é uma alegria imensa. Um site confiável de notícias aí pra gente. Mídia Sem Máscara, muita gente conhece, tradicional aí, está de volta. O link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O vídeo de hoje a gente procurou bastante no YouTube, conseguiu achar um tema bastante interessante para hoje, onde o professor Olavo de Carvalho fala sobre a maturidade. Um vídeo bem interessante, tenho certeza que todos irão gostar. E quero também pedir a vocês para conferir a inscrição no nosso canal, conferir também se vocês seguem a gente no Instagram, no Twitter, para fortalecer e crescer cada dia mais. E também no Telegram, onde a gente está crescendo bastante. Tranquilo? Um abraço aí especial a todos os membros e apoiadores do canal. Obrigado por vocês, a gente ainda estar aqui, porque o YouTube tenta de toda forma censurar a gente, tirar a gente do ar, mas a gente está aqui firme graças a vocês. Tranquilo? Muito obrigado a todos. Fica com o vídeo, fica com Deus e uma ótima semana. Valeu! O tema da maturidade, que é evidentemente ligado à questão das 12 camadas. Existem vários níveis em que nós podemos tratar desse assunto, mas, em princípio, como é o interesse de todos nós, nos adestrarmos para uma participação frutífera na vida intelectual, então, o que nos vai interessar é, sobretudo, a maturidade do homem de estudos. Tá certo? Então, se você está inserido numa determinada comunidade profissional, acadêmica, então, certamente, o seu nível de avanço, a sua qualificação, será medida pelos seus pares e pela sua adequação à profissão que ali é exercida. Essa profissão é exercida hoje numa base que imita a das ciências, tá certo? Onde cada um faz uma contribuiçãozinha, tá certo? Muito especializada, aquilo vai somando um efeito e criando uma espécie de consenso, né? Entre uma comunidade de profissionais. Comunidade que hoje vamos dizer, multitudinária, quase ilimitada. Tá certo? Porém, isso aí se coloca, de algum modo, nos antípodas do que seria a educação tal como a entendia Sócrates, Platão e Aristóteles, e como a entende toda a tradição filosófica, onde o que se tem em vista não é a adequação do indivíduo a um grupo profissional, tá certo? Mas a criação de um spoldaios, de um homem maduro. E eu acho que essas duas coisas vão se tornando... Poderia não existir um conflito entre essas duas coisas, mas o fato é que existe, e na situação atual elas se tornam quase que incompatíveis. Eu acho que é muito difícil o indivíduo se enquadrar numa profissão universitária direitinho e ser aceito pelos seus pares, desempenhar lá as suas funções, criar o seu currículo e, ao mesmo tempo, adquirir uma maturidade intelectual. Essa coisa que está se tornando cada vez mais impossível, pelo fato mesmo de que a filosofia está se tornando uma atividade especializada. Quer dizer, cada um só lida com determinados pedacinhos, usando, vamos dizer, critérios consensuais de ciências inteiras e devendo se submeter aos critérios de validade já assentados numa discussão coletiva. Ou seja, como você fazer um trabalho de filosofia hoje é como você fazer qualquer trabalho científico. Acontece o seguinte: o trabalho científico ele não se destina aos leitores em geral. Ele não é feito para entrar no debate cultural geral, mas apenas para servir a determinadas finalidades profissionais e econômicas muito claras, muito definidas. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o indivíduo está pesquisando um remédio qualquer, tá certo? Ele descobre o remédio. Bom, o que ele vai fazer com isso aí? Vai publicar tudo quanto é jornal? Fala, não interessa isso aí. Vai publicar numa revista científica para que isso chegue na orelha de algum laboratório. O laboratório, então, possa criar os meios de industrializar
aquele remédio. Ou seja, isso se destina a um público ainda mais especializado, né, do que o primeiro círculo de leitores, que são os colegas. Por exemplo, se um sujeito escreve um trabalho médico e isso só é lido pelos colegas e não chega na orelha de laboratório nenhum, simplesmente não teve efeito. Nós sabemos que as publicações médicas, e eu mesmo sei disso, porque durante anos eu fui editor de 2 revistas médicas importantes, que eram Atualidades Médicas e Clínica Geral. Não sei se elas existem ainda, mas na época eram, sem dúvida, as mais importantes. Nós sabemos que toda a bibliografia médica, toda a produção de revistas médicas gira em torno de laboratórios. O laboratório decide o que você vai escrever, decide o que você vai receitar, tá certo? E antes, por exemplo, na hora de planejar uma edição da revista, já tínhamos que ver o seguinte: quais são os remédios que serão receitados e quais são os laboratórios beneficiados. É lá mesmo que nós vamos pedir anúncio. Isso, então, fica um círculo de autorrepetição. Mas isso é normal nesta profissão. Quer dizer, o público a que se dirige a pesquisa médica é de 2 tipos: são os próprios médicos e é o pessoal do laboratório, sem dúvida. E também, vamos dizer, os chefes de departamento de pesquisa, etc., que podem dar mais verba para o nego continuar estudando. Isso não entra no debate cultural geral de maneira alguma, por causa, precisamente, das aplicações técnicas industriais que tem esse tipo de trabalho. Mas perguntei, o que aplicação técnica industrial tem os trabalhos de filosofia? Nenhum, zero. Tá certo? Então, imitar o procedimento, vamos dizer, das ciências no campo da filosofia, vira uma coisa simplesmente caricatural. Quer dizer, você está fazendo trabalhos profissionais para pessoal, apenas para os seus colegas, que vão ler e comentar e aí continuar discutindo indefinidamente, sem que isso jamais possa se integrar, seja no debate cultural geral, seja no processo econômico. Economicamente não tem função alguma, tá certo? E como função social tem apenas a de manter, alimentar esse mesmo círculo de pessoas. Então vira uma atividade altamente masturbatória. É evidente que quem se forma aí, ele é orientado, vamos dizer, por um critério de respeitabilidade, de seriedade, que é o da sua comunidade profissional. Mas, perguntei, o que esse critério tem a ver com a verdadeira maturidade intelectual? Absolutamente nada. Porque aí é como nas ciências, por exemplo, o sujeito para fazer um trabalho científico muito bom, sei lá, na área de matemática, de física, ele não precisa de maturidade intelectual nenhuma, basta o treinamento especializado naquele ponto. Ele pode ser um sujeito infantil, pode ser um psicopata, pode ser até como é que se diz, um retardado mental com um gênio especializado. Pode ser. Então o problema da maturidade intelectual não se coloca aí de jeito nenhum. Mas, ao lado disso, existe, vamos dizer, a cultura geral, existe o debate público. Tá certo? E no debate público, esse tipo de pessoas, quando entra, não tem absolutamente nada para dizer. No máximo, eles vão fazer mais ou menos como o Júlio Lemos faz, quer dizer, arrotar uma superioridade, tá certo? Que vale dentro do seu círculo profissional, mas que não tem como se integrar no debate cultural geral. Tá? Então, quando e você vê mais ainda que a tendência de modelar a filosofia pelas ciências exatas e naturais, hoje em dia é muito forte. Houve 2 ondas disso, uma no século XIX, tá certo? E não produziu absolutamente nada. Quer dizer, nós produzia o prestígio universitário e científico para algumas pessoas, mas quando perguntamos o que sobrou de toda esta filosofia inspirada nas ciências do século XIX, não sobrou nada. Assim como o que se faz hoje também não vai sobrar nada. Eu duvido muito que essas coisas continuem tendo interesse depois da morte dos seus autores. Então, se você repara, por exemplo, que às vezes o sujeito passa anos, né, especulando da estrutura de um determinado argumento lógico, tá certo? E escreve um tratado de 950 páginas sobre aquilo, né?
primeiro lugar, não está garantido que ele resolveu o problema. Essa discussão pode continuar indefinidamente. Não existe, em filosofia, o critério da verificabilidade final. Tá certo? Como existe na ciência também. Na ciência o debate prossegue, só que você vai tirando dele o proveito técnico-científico que é natural nessa hora das coisas. Só que no mundo filosófico a coisa continua sem proveito técnico-científico nenhum. Então essa atividade toda ela já tem em si mesma um elemento quase psicótico. Tá certo? E não é de estranhar que as pessoas que estão envolvidas nisso, em geral, quanto mais elas se aperfeiçoam na técnica, na lógica, na arte de argumentação, etc., menos tem alguma coisa interessante a dizer sobre a realidade. Então eles vão procurar a realidade no quê? Nas ciências. Lá existe sempre alguma realidade, não tem como escapar. Tá certo? Então, por exemplo, hoje existe um ramo que se chama a neurohistória da arte, muito interessante. Tem um autor chamado Beck Sandel que escreveu coisas muito interessantes, mas isso não é filosofia, isso é uma pesquisa científica. Então, e como é inevitável, como a ciência é uma atividade altamente progressiva, que está toda hora se substituindo a si mesma, é evidente que as teorias científicas são todas de durabilidade muito limitada. Tá certo? Por quê? Porque elas estão tentando. O que é uma pesquisa científica? Você isola um certo número de fatos que lhe parecem ter uma unidade por trás e você tenta descobrir essa unidade, a unidade de um processo, a unidade de uma causa, tá certo? A unidade do fenômeno, etc, etc. E é isso que você faz. Depois é um outro sujeito e descreve de outra maneira, e de outra maneira, e de outra maneira, e assim por diante. A coisa não para, tá certo? Então essa ideia do aperfeiçoamento é inerente à própria ciência. Agora, a filosofia, por sua vez, ela busca princípios de inteligibilidade que devem durar. Ela não está inventando um princípio de inteligibilidade que vale só para agora. Né? Nós podemos dizer que na filosofia você tem, em vez de ter um elemento progressivo, você tem um elemento acumulativo. Quer dizer, onde tudo aquilo que foi conquistado ao longo do tempo conserva a sua atualidade. Você não pode dizer que Platão foi superado ou que Aristóteles foi superado. Não. Simplesmente outras coisas se empilharam ali e se somam com aquelas. Tá certo? Então você vai criando um patrimônio que é o dos esforços humanos para atingir a inteligibilidade. Tá certo? Então você vê que a própria estrutura da atividade científica era um pouco o contrário da atividade filosófica. As teorias científicas elas se destinam a substituir-se umas às outras, a desbancar uma e impor uma outra que em seguida pode ser derrubada também e assim por diante indefinidamente. Tá certo? E em filosofia é impossível você fazer a mesma coisa. Quer dizer, não existe nenhuma maneira de você superar uma filosofia no sentido em que uma teoria científica supera a outra. Ou seja, impugnando a teoria anterior e propondo uma nova. Não é assim. Quando um filósofo supera a outro, significa que ele integrou no seu pensamento tudo aquilo que o outro contribuiu. Aquilo permanece inteiro ali. Essa absorção dialética, essa superação dialética, é uma coisa que em ciência não existe, não pode existir. Você não vai poder assimilar todas as teorias anteriores, tá certo? Integrá-las na sua e seguir adiante. Isso não dá para fazer. Quer dizer, porque a filosofia é uma atividade voltada eminentemente ao adestramento da inteligência humana e da consciência humana, e não à produção de fatos sobre este ou aquele ponto. Essa produção de fatos ela prossegue indefinidamente na base da autodestruição. Nós sabemos qual é o critério científico dominante hoje. Não é o critério da falsibilidade do Popper. Quer dizer, uma teoria é científica na medida em que ela possa ser demonstrada falsa. Quer dizer, a sua estrutura lógica admita a sua refutação. Se não há refutação possível, mesmo que a refutação seja errada, então não é uma teoria científica. Isso, evidentemente, não se aplica à filosofia de maneira alguma. Porque a finalidade da filosofia não é impor teses. Isso é coisa fundamental.
Às vezes você vê obra de um filósofo cujas teses já caíram todas, mas aquilo conserva o seu valor. Por quê? Porque a filosofia não se destina a produzir, vamos dizer, uma teoria final sobre o mundo, ou uma descrição factual do mundo, tá certo? Mas a aprimorar cada vez mais e mais e mais a capacidade humana de inteligir. Em última análise, a filosofia é pedagogia e é uma espécie de um guiamento da consciência. E para isto, mesmo os erros são importantes. Em filosofia, todos os erros filosóficos são estudados e discutidos. Em ciência, eles são abandonados. Quer dizer, quando você estuda a história das ciências, geralmente o que os camaradas fazem é colocar as teorias que tiveram algum sucesso e que serviram de base para as teorias seguintes. E esquecem tudo aquilo que foi flagrantemente errado, tá certo? E vão dizer que é pseudociência. Eu digo, mas espera aí, a pseudociência é ciência. Ela não é outra coisa, ela não é uma atividade formalmente distinta. Tá certo? Ela é simplesmente uma ciência errada. Então, mas é claro, a pseudociência não se integra na história da ciência, ela é expelida. Ao passo que as filosofias erradas, elas se integram na história da filosofia como momentos dialéticos de um contínuo aperfeiçoamento da consciência humana, onde certos erros, às vezes, são erros felizes e até necessários no caminho dialético para a percepção de uma realidade mais profunda. Então, eu sinceramente não vejo como conciliar uma formação filosófica com a formação científica, tá certo? Elas são coisas que, evidentemente, elas podem ser integradas, mas continuarão heterogêneas. Por exemplo, se um indivíduo estuda, será neurofisiologia, tá bom, ele vai. E, ao mesmo tempo, ele é um filósofo. Bom, ele pode usar uma coisa na outra e a outra numa, mas ele não pode fundi-las, não tem como fundir as duas coisas. São contribuições heterogêneas. Assim como, por exemplo, se um filósofo é um pintor, é um desenhista, tá certo? É claro que da sua experiência de pintor e desenhista ele vai aproveitar alguma coisa para a sua filosofia, mas ele não vai criar uma atividade sintética que seja ao mesmo tempo pintura e filosofia. Não há síntese possível. Quer dizer, aí você entra no problema das famosas ontologias regionais que falava o Edmund Husserl. Quer dizer, na estrutura da realidade existem domínios que são independentes e incomunicáveis. É o famoso exemplo que ele dá, falou, olha, não existe uma biologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Quer dizer, você não tem como fundir uma coisa. Você pode estudar trigonometria, pode estudar biologia dos leões, mas você não vai fundir isso de jeito nenhum. Ainda que a coexistência desses dois campos de conhecimento na sua mente possa ter um efeito inspirador ou heurístico e possa te dar ideias, etc, etc. Mas essa confusão de campos, essa confusão de gêneros, tá certo? Nunca vai produzir nada que preste. Você não existe a fusão, não existe a síntese nesses domínios. E a formação científica continua perfeitamente distinta da formação filosófica. Ainda que se possa, às vezes, aproveitar em filosofia muito das descobertas científicas aqui ou ali. Porém, é necessário você ver que ao longo da história, em todos os sistemas filosóficos, as partes mais frágeis, mais perecíveis, são justamente aquelas que dependiam dos conhecimentos científicos da época. Na medida que esses conhecimentos científicos são superados, aquela parte da filosofia é atingida e é prejudicada por esse ponto. Então, por exemplo, se você lê as obras de Schelling, Schelling andou lendo muita biologia na época, aproveitou muita coisa, só que aquelas teorias todas já foram pro brejo, não funciona mais. Então, você tem que, quando você lê aqueles trechos de Schelling, você tem que separar o que é a concepção filosófica do que é a argumentação ou exemplificação científica que ele está dando. E você vai ver que, em geral, a primeira vale independentemente da segunda. Ou seja, a elaboração filosófica está correta e é útil, ainda que o embasamento científico esteja falso. Isso aqui é uma constante, tá certo? Na história da filosofia.
quando você vê, por exemplo, o exemplo mais clássico é o de Aristóteles, com o negócio das órbitas circulares dos planetas. Ele acreditava que as órbitas têm que ser circulares, porque o movimento circular é o movimento mais perfeito, mais acabado que existe, e evidentemente, na época, se entendia o céu mais ou menos como uma versão visível do mundo dos arquétipos, então teria que ter mais regularidade e uma forma mais perfeita do que qualquer acontecimento terrestre. E quando mais tarde vem Kepler descobre que as órbitas são elípticas, tá certo? Mas, bom, isso aí impugnou a ideia do Aristóteles, do contraste entre os arquétipos e o mundo dos arquétipos permanentes e o mundo terrestre do fluxo, da impermanência. Não, continua válido do mesmo jeito. Só o exemplo que ele deu aqui não funciona. Então, nós podemos dizer, a astronomia de Aristóteles foi derrubada, mas não a filosofia dele, né? E assim por dentro, o século XIX está repleto. Quantos filósofos não se deixaram enganar por aquela famosa regra do Ernest Haeckel de que a ontogênese imita a filogênese, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo passa por etapas que são similares ao desenvolvimento da sua espécie. Nós sabemos que as coisas não são assim. Mas no século XIX... Mais uma dica aí de leitura para vocês: A Corrupção da Inteligência, Flávio Gordon. Esse aqui é um dos melhores livros que eu já li. Muito bom esse livro. O link dele está lá na comunidade, a gente sempre coloca aí, que é o link de venda. Esse livro aqui é importantíssimo. Fala de tudo o que corrompeu a nossa inteligência nesses últimos anos. Valeu aí, tamo junto, forte abraço.